Bem, olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma videoaula e na aula de hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior sobre revisão do Enem. Vamos lá? Bem, nas aulas anteriores nós começamos a falar sobre os conceitos de energia cinética. Vimos que energia cinética é a energia envolvida no movimento e ela depende da massa, do quadrado da velocidade, dividido por 2. Depois da energia cinética, nós falamos também da energia potencial gravitacional. Na ocasião, nós dissemos que a energia potencial gravitacional que vem de graves, ou seja, peso. Então, a energia potencial gravitacional é quando nós temos um peso sujeito à ação da gravidade, ou seja, num referencial a uma certa altura. E a energia potencial gravitacional depende da massa, da aceleração da gravidade local e da altura. Ou, basicamente, nós podemos dizer que quando um corpo está sujeito a uma certa altura, este possui associado a ele uma energia potencialmente ativa, potencialmente útil na eminência de, ou seja, energia potencial gravitacional. Depois da energia potencial gravitacional, nós citamos a energia potencial elástica, e esta depende da elasticidade do material, quer seja uma mola, quer seja algum objeto elástico. Então, nós temos a constante elástica vezes o quadrado da deformação sofrida pela mola X. Portanto, é o que a mola alongou ou deformou. Então, a energia potencial elástica, ela depende da constante elástica do quadrado da deformação dividido por 2. Então, prosseguindo além do que nós falamos na aula anterior, nós falamos desses tipos de energia e também a energia mecânica. Na aula de hoje nós vamos também envolver a relação potência. Então, a potência disponibilizada ou disponível, ela é a razão entre a energia utilizada, a energia útil ou trabalho dividido pelo tempo, ou a energia por unidade de tempo. Então, a potência mecânica relaciona o trabalho realizado por uma máquina ou por um indivíduo, por exemplo, subindo uma escada, com o intervalo de tempo necessário para realizá-lo. Quanto mais rápido o trabalho for, maior é a potência desenvolvida ou imprimida, ok? Bom, precisamos falar também sobre o teorema da energia cinética, ou simplesmente dizer que o nosso trabalho é igual à variação da energia cinética. É o famoso TEC, teorema da energia cinética. Lembrando que energia cinética depende da velocidade. Então, energia cinética é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Ou seja, a energia cinética é quando nós temos um corpo em movimento. Então, nosso teorema da energia cinética, vamos utilizar o seguinte: que é a variação? É a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Ou seja, nós vamos dizer que o nosso trabalho é igual a m massa vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2 menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Então, esta é a nossa equação que nós iremos utilizar quando estivermos nos referindo ao teorema da energia cinética. Uma outra coisa fundamental que precisamos abordar é a relação da potência envolvendo o rendimento de uma máquina. Ou seja, toda a potência utilizada ou
imprimida ou disponível, que a gente vai chamar de potência total, quando você tem uma relação de gasto de energia, uma máquina, por exemplo, uma parte ela vai utilizar, é chamada de potência útil. A outra parte que não vai utilizar é chamada de potência dissipada, vai se perder. Então há uma certa diferença entre o que tinha inicial e o que foi utilizado. Então a gente tem um rendimento. E este rendimento é a porcentagem, é a razão entre a potência utilizada e a potência total. Então, basicamente, quando nós falarmos de um rendimento, do aproveitamento da energia disponível, nós iremos utilizar esta equação aqui, ok? Então, vamos agora fazer um exercício, uma atividade, para que a gente possa pôr em prática. Vamos lá? Então, eu queria começar com esta questão do Enem, ok? Vamos apenas fazer uma leitura prévia e aí vamos prosseguir. Então, a questão do Enem de 2015 diz o seguinte: um carro solar é um veículo que utiliza apenas a energia solar para sua locomoção. Tipicamente, o carro contém um painel fotovoltaico que converte a energia do sol em energia elétrica, que por sua vez alimenta um motor elétrico. A imagem mostra o carro solar Tokai Challenger, desenvolvido na Universidade de Tokai, no Japão, e que venceu a World Solar Challenge de 2009, uma corrida internacional de carros solares, tendo atingido uma velocidade média acima de 100 km por hora. Bem, então esse texto ele não serve propriamente para resolver a questão, ele é apenas para nos situar diante do problema. Então, qual é o problema? Aí nós temos o carro solar que atingiu uma velocidade acima de 100 km por hora. Então, a partir dessas informações, nós vamos para a parte final do texto e dela tirar as nossas informações referentes à resolução. Então, a questão diz o seguinte: considere uma região plana onde a insolação, o que é insolação? É a energia solar por unidade de tempo. Deixa eu só minimizar aqui. Por unidade de tempo, diária, de tempo e diária. Na verdade, nós estamos falando de intensidade luminosa. E a intensidade luminosa nós vamos colocar aqui. Mesmo que não soubéssemos a equação, a unidade de medida nos ajuda a entender ou a pelo menos deduzir a equação. Então vamos lá, eu não sei qual é a equação de intensidade luminosa. No entanto, a própria unidade de medida é que ela já nos diz, watts. Watts é a unidade de medida de potência. Então, só um pouquinho. Então eu vou dizer que, nem coloquei aqui. Eu vou dizer que a intensidade luminosa é a potência. A potência dividido por m ao quadrado, ou seja, a unidade de medida aqui é área. Então a intensidade luminosa é potência dividida por área. Deixa eu só organizar um pouquinho aqui. Pronto. Aí está. Então observa-se uma coisa: a insolação incidindo neste carro. Toda a insolação nós vamos ter uma potência total. Então, aquela potência que nós acabamos de escrever na equação, nós iremos chamar de potência total. Ok? Opa! Nós iremos chamar de potência total. Aí está. E se eu fizer meios pelos extremos, ou seja, multiplicando as grandezas desta forma, nós teremos que a potência total vai ser igual à insolação ou à intensidade luminosa vezes a área. Então vamos agora no texto e buscar estas informações. Veja só. No próprio texto vai nos dizer que a insolação é de 1000 watts por metro quadrado.
Portanto, substituindo a nossa relação matemática, nós diremos que a intensidade será igual... Desculpa, a intensidade não, gente. A potência total será igual à intensidade. E quanto vale a intensidade luminosa? A intensidade luminosa vale 1000 o que? Watts. Preciso colocar a unidade de medida? Não preciso, mas eu vou fazer para que vocês possam acompanhar a unidade de medida que vai nos restar, embora nós já saibamos. Potência, a unidade de medida de potência é watts. Então, multipliquei agora a intensidade luminosa, aqui está 1000 watts por metro quadrado, vezes a área. De quanto foi a área? Segundo o texto, o carro tem um painel fotovoltaico cuja área deste painel é uma área de 9 metros quadrados. 9 metros quadrados. Agora eu posso fazer o seguinte, eu posso cortar este com este e dizer que esta multiplicação, ou seja, 1000 watts vezes 9 vai dar 9000 watts. No entanto, não esqueça que esta é a potência total. O texto vai nos dizer que desta potência total há um rendimento de apenas 30%. Então, pegamos a equação do rendimento, dizemos que, deixa eu só melhorar essa letra, dizemos que rendimento é a potência útil dividido pela potência total. Portanto, ficamos assim. O rendimento 30%, nós devemos usar em número decimal. Para quem não lembra, 30% é a mesma coisa que 30 por 100, que é a mesma coisa que 0,3. Portanto, nosso rendimento é 0,3 igual a potência útil, que eu quero saber qual foi a potência desenvolvida, dividido pela potência total. Qual é a potência total? A potência total, nós já calculamos, é de 9000 watts. Se você quiser colocar a unidade de medida, coloca. Se não quiser, ponha ao final. Fazendo meios pelos extremos, diremos que a potência útil será igual a 0,3 vezes 9000 vai dar 2700 watts. Aqui nós temos a potência útil. E eu já posso agora ir para o que está pedindo na questão. Vamos ver? Desprezando as forças de resistência do ar, o tempo que este carro solar levaria a partir do repouso para atingir a velocidade de 108 km por hora é um valor mais próximo de. Então a nossa pergunta é: quanto tempo levaria este carro para atingir a velocidade de 108 km por hora? Bem, neste caso só nos resta recorrer à equação do TEC, a equação do teorema da energia cinética, ou seja, a variação da energia cinética. Deixa eu só melhorar esta letra, aí está. Então, nós vamos dizer que o trabalho será igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. No entanto, perceba que o texto vai nos dizer, só um momento, o texto vai nos dizer que o carro parte do repouso. Se o carro parte do repouso, podemos garantir que a energia cinética inicial é zero.
Então, o nosso trabalho será igual à energia cinética final. Por isso, vamos fazer o seguinte, partindo desta equação, trabalho é igual à energia cinética. Então, nós vamos dizer o seguinte. Quem é o trabalho? Eu tenho uma relação de trabalho. Qual é esta relação? Eu vou dizer que... Deixa eu mudar a cor só para diferenciar. Eu vou dizer que o trabalho é igual à potência útil vezes a variação de tempo. Deixa eu escrever. Potência útil vezes a variação de tempo. Então, observe que esta é a nossa pergunta. Quanto tempo? Qual o valor mais aproximado? Então, se você quiser ir substituindo passo a passo, faça isso. Se não, você pode já isolar aqui. Dizer que ΔT é igual ao trabalho dividido pela potência útil. Ok? Eu já sei que esta minha potência útil, vamos escrever aqui, é de 2.700 watts. E quanto vale o trabalho? Observe que basta que eu venha calcular a energia cinética. Então vamos fazê-lo. Vamos fazer aqui. O trabalho será igual. Quem é a energia cinética? A energia cinética, lembrando que energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Aí está. Agora é só substituir os valores. Vamos lá. Quem é a massa? Veja que lá na questão vai nos dizer que este carro tem uma massa no valor de 200 kg. Vamos lá. O nosso carro tem uma massa no valor de 200 kg. Vezes, quem é a velocidade? Uma observação, se você não assistiu a aula anterior, volta lá e dá uma olhada. Na aula anterior, nós dissemos a razão, o porquê, que aqui nós devemos usar a velocidade sempre em metros por segundo. Então, perceba que a questão trouxe-nos a velocidade em quilômetros por hora. Então, você deve transformar para metros por segundo. Como é que faz isso? Divide por 3,6. Então, dividindo 108 por 3,6, eu vou encontrar o valor de 30 metros por segundo ao quadrado dividido por 2. Ok? Então, vamos lá. Eu vou só dar uma organizada aqui para facilitar a minha resolução, certo? Vamos lá. Trazendo para cá o nosso trabalho. Olha lá. Trabalho vai ser 200 vezes 30 vezes 30 dá 900. Dividido, vamos lá, 900 dividido por 2. Então, fazendo direto, 2 vezes 9 dá 18 e a quantidade de zero que sobrou só acrescenta. Ok? Então, vamos lá, dividido por 2 e por fim, 18 dividido por 2 vai dar 9 e a quantidade de zero que sobrou só acrescentamos. Aí está o nosso trabalho. Por isso, nós vamos dizer que o trabalho utilizado foi de 90.000 joules. E a relação joules por watts dá exatamente o intervalo de tempo. Então, vamos lá. Tudo isso será igual a... Eu posso cortar se quiser. Se não quiser, pode fazer a divisão assim mesmo. 900 dividido por 27. Se você fizer isso na calculadora, você vai encontrar uma dízima periódica. Então, este é o nosso resultado, certo? Então, quando a questão diz é um valor mais próximo de...
Então, o valor mais próximo é a letra D. Aí está. Se você não entendeu, mande uma pergunta. Pode ser aqui pela plataforma ou pode ser lá no Classroom, tá bom? A próxima questão que eu queria discutir com vocês rapidamente é a questão de número 2 do Enem de 2012. Vamos tentar ir um pouco mais rápido para que esta videoaula não fique tão longa. Então a questão de número 2 diz o seguinte: os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos. Dentre eles, há os movidos a corda em que uma mola em seu interior é comprimida quando a criança puxa o carrinho para trás. Ao ser solto, o carrinho entra em movimento enquanto a mola volta à sua forma original. Então perceba que aqui nós temos envolvido a energia potencial elástica, porque nós temos uma elasticidade da mola deste carrinho, que ao ser comprimida, puxando para trás, armazena energia, e ao ser solta, esta energia é convertida em outras formas, pondo o carrinho em movimento. Então a pergunta para nós é: o processo de conversão de energia que ocorre no carrinho descrito também é verificado em... Então esse processo é verificado em que outra forma de energia? Veja que o item A vai dizer um dínamo. Um dínamo é um dispositivo, aquilo que você encontra nas bicicletas, gerando energia elétrica. Ou melhor, lembrando, gente, na aula anterior a gente comentou também um pouquinho dessa palavra. Na verdade, ele não gera energia, é o princípio mais importante da física, é o princípio da conservação da energia. A gente diz que o dínamo, o gerador, gera, mas na verdade ele não gera, ele transforma uma forma de energia em outra. Nós não podemos criar energia nem destruir energia. Então o dínamo ele converte energia mecânica em energia elétrica e com ele você acende os faróis daquelas bicicletas antigas, tá bom? Então o princípio de conversão de energia aqui é muito diferente do citado no texto. Na letra B vai citar os freios do automóvel. Então quando o automóvel freia, você tem um aquecimento das pastilhas. Então a forma de energia aqui é energia térmica, diferente da energia elástica citada aqui nesta mola. Não pode ser a letra B. A letra C nós temos novamente energia térmica, ou seja, combustão. A letra D nós temos energia mecânica, na forma de energia potencial e gravitacional, e energia cinética, que é a queda d'água nas usinas hidrelétricas. Não é o mesmo processo citado aqui na mola de um carrinho. Então nessa questão a nossa resposta correta é a alternativa E, porque na elasticidade de um estilingue ou de uma atiradeira você tem energia potencial elástica, a mesma forma de energia citada no texto quando você diz o carrinho de brinquedo. Então, nesse carrinho de brinquedo há uma mola, há uma energia potencial elástica, ok? Então, nossa resposta correta é o item E. Bem, nós finalizamos aqui. Quero deixar a nossa atividade de casa. É a questão de número 3. Aí está. Não se preocupe, na aula anterior um aluno disse que não dava para visualizar bem, então aí está. Vai estar na videoaula e também vai estar na plataforma, ok? Questão de número 3 e também a questão de número 4. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês passam, pode ser aqui nos comentários e pode ser também na plataforma. Eu agradeço a todos e tenham uma boa semana. Tchau, tchau.